Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, você que está em casa, vocês que estão aqui conosco, que a graça do Senhor Jesus possa inundar nosso coração nessa noite e nós vamos começar o nosso culto exaltando, glorificando o nome do Senhor. Eu quero convidar você para ficar em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Colocar diante de Deus nossas vidas, né, e pedir que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse culto para a glória do nosso Deus. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, o Senhor é o nosso Deus e essa noite estamos abrindo esse culto, Pai, na orientação, na direção do Teu Espírito Santo. Sim. Queremos, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, na e através das nossas vidas, Senhor. Temos aqui, Pai, um grupo de irmãos e lá nos seus lares também, algumas pessoas estão, Senhor Deus, nos assistindo, participando do nosso culto nessa noite. Nós oramos para que Teu nome seja engrandecido e que vidas sejam abençoadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço desde já por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados. Glória ao nome do Senhor. Nós temos que lembrar, né, que essa noite é uma noite de adoração ao nosso Deus. Então todo o propósito, primeiro nesse culto, é o propósito de adorar o Senhor, de louvar o santo nome do Senhor, e com isso o nome do Senhor Deus é glorificado, amém? Eu quero lembrar aos irmãos e quero desde já parabenizar os pais, né, do Brasil inteiro, todos os pais do mundo inteiro agora, né, pelo dia. A gente sabe que todo dia é dia dos pais, mas tem um dia específico como o dia das mães, como o dia, né, do pastor e assim por diante. Então, quero desde já parabenizar a todos os papais do mundo inteiro, né, que Deus continue nos iluminando, nos guardando, né, guardando nossos filhos e nos ensinando também a sermos instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Eu quero ler um texto com vocês, e a gente está falando de avivamento, né? E eu queria ler um texto com vocês de Atos, né? Atos dos Apóstolos. A gente tem um texto que eu gosto muito dele, que é o capítulo 11 de Atos, e o capítulo 10 e o 11, né? A gente não vai ler tudo, mas eu quero ler um pouquinho do 10 e um pouquinho do 11, né? No capítulo 10, eu queria ler a partir do versículo 42. A partir no capítulo 10, tá, de Atos dos Apóstolos. Essa é a abertura do culto. A gente quer falar um pouquinho sobre avivamento, né? E a Bíblia ela é cheia de textos, né, que mostra o Senhor avivando o seu povo, porque esse é o propósito do Espírito Santo, né? E aí a gente tem aqui a partir do versículo 42, né, diz assim, olha: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Esse momento aqui foi um momento muito ímpar, porque para Deus poder conseguir convencer Pedro de ir lá na casa de Cornélio, né? Porque Cornélio estava sedento. Cornélio, ele conhecia Deus, mas ele não conhecia o Espírito Santo, ele não conhecia Jesus ainda como Salvador. Ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que ele dava esmola, que ele orava a Deus, né? Ele era um homem bom e temente a Deus. Isso aí é um passo muito importante para você que está me ouvindo, talvez em casa, mas você ainda não conhece ainda Jesus como único Salvador. E Cornélio precisava conhecer, né, essa parte que faltava na vida dele para completar a bênção de Deus ali. E aí quando para Pedro poder obedecer, porque Cornélio era gentio. Cornélio, ele era um homem da corte italiana, ele era um chefe de soldados, né? E ele então teve que receber uma visão do céu. Deus mostrou um lençol, e esse lençol descia cheio de animais, de aves, répteis, quadrúpedes, e Deus mandava, ele ouvia a voz falar assim: Pedro, mata e come. E aí ele falava, ele respondia: não, Senhor, aqui na minha boca não entra coisa imunda, não, eu não vou comer isso não, porque isso aí é imundo. E aí Deus fala assim: Pedro, não te tenhas por imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia. Então, olha, Deus falando com Pedro: Pedro, quando eu faço uma obra, o mal sai. Aleluia. E aí foi aí que Pedro entendeu a visão, porque daqui a pouco, quando ele acaba de ter essa visão, chega dois varões e fala assim: olha, é aqui que está o Pedro, Simão Pedro. Ele estava na casa do Simão Curtidor, e aí ele fala assim: sim, ele está aqui. E aí Pedro vai lá atender aqueles rapazes, já com o coração aberto, entendeu? Olha, dois funcionários de um chefe, né? De um chefe de 100 soldados, que era Cornélio, né? E aí ele fala: não pode falar que eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí eles falam que Cornélio tinha mandado ele, porque ele recebeu uma visão de um anjo que mandava ir na casa de Simão Curtidor, que lá tinha um homem chamado Simão Pedro, e esse estava lá, e ele tinha algo de Deus para falar para Cornélio. E aí então ele entendeu a visão. Cornélio era gentio, e ele era judeu, e ele entendia que ele tinha que pregar só para judeu. E aí naquele momento ele quebrou uma barreira, irmãos. Olha como é que o Espírito Santo faz, irmão. Isso aqui é avivamento. O avivamento quebra barreiras, o avivamento derruba, né, protocolos, quebra protocolos, porque quando o Espírito de Deus quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia! Glória a Deus. E aí então foi onde Pedro falou: não, eu vou, agora eu entendi por que Deus me deu a visão. Vou lá, porque Pedro entendeu que ele precisava pregar Jesus como o único Salvador da vida de Cornélio. E quando ele começa a falar, Cornélio abre o coração, a família toda recebe a palavra, foram batizados, né? Aliás, eles creram naquela palavra. E aí, quando Pedro está falando, o Espírito Santo vem com toda a ousadia na vida daquelas pessoas, e eles começam a falar em outras línguas. E aí Pedro mesmo fala com aqueles que estavam com ele: como que nós vamos poder negar batismo nas águas para quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não tem como negar. Então, amados, isso é avivamento. Avivamento quebra muitas barreiras na vida. Por isso que nós precisamos ser, quem já é avivado, reavivado, renovado no Espírito cada dia. A lâmpada não pode se apagar, amém? Amém. Temos que colocar sempre combustível. Lá no Antigo Testamento, Levítico, ele fala, né, que a lâmpada, o fogo não podia se apagar, tinha que queimar toda noite, todo dia, toda noite. Por quê? Porque ali representava o Espírito Santo na nossa vida. Né?
A gente estava conversando agora há pouco com uma irmã e ela falava, né, do primeiro amor. Esse primeiro amor, ele tem que ser mantido. Por isso que é o fogo aceso. O avivamento é manter o primeiro amor. Aleluia! Então, queridos, fica esse texto aí para a nossa meditação nessa noite. A gente vai ouvir a palavra de Deus ainda, né? Mas eu quero, antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero convidar aqui a pastora Zenilda para orar ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração mais uma vez, porque eu entendo que oração é muito importante. Oração, ela abre portas, né? É uma chave, onde a gente abre muitas portas e a gente quer que o nome do Senhor seja glorificado, que você que está aí em casa seja abençoado pela palavra de Deus na tua vida hoje, porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito, amém? Então, é isso que nós queremos, que você esteja preparado para receber essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, vem cá, pastora, ora aqui, e logo depois a gente vai louvar, né? Nosso ministério de louvor vai estar louvando o Senhor, para depois a gente ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, louvado seja o nome do Senhor. Respira fundo e você está na casa do Senhor, amém? E ninguém vai sair daqui da forma que entrou. Tenho certeza disso, amém? Doce Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Senhor, contempla agora cada mente, cada coração, aqueles que estão, Senhor Deus, aí, Pai, participando dessa adoração, Aleluia. Senhor, através da live. Pai, em nome de Jesus, vasculhe agora, Pai, cada coração, cada mente nessa noite e derrama sobre cada um de nós aquilo que nós viemos te buscar. Pai, fortalece a tua igreja na terra. Pai, ó Pai, olha, Senhor, para cada um de nós. Ó Paizinho querido, Pai amado, abençoa a tua igreja, Pai. Glória. Fortalece cada um na fé. É o que eu te peço, no poder Aleluia. E na autoridade do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos louvar o Senhor? Esse momento é um momento de adoração, de louvor. Eu quero que você aí em casa também participe do louvor conosco. Amém. Tá? E abra teu coração mesmo, deixe o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Daqui a pouco, depois do louvor, a gente vai ouvir a palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Mas vamos louvar o Senhor nesse momento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós escolhemos hoje um louvor. Eu vou pedir para ele colocar de pé para já se preparando. Escolhemos um louvor que é difícil de cantar. Não por ser complicado, por ter palavras difíceis, mas é difícil porque você coloca sobre o Senhor toda a soberania. O Senhor, Ele domina todas as partes da sua vida. E você, quando canta esse hino, você aceita e você proclama que tudo que acontecer é por intermédio dele, para a glória dele. E não importa se é uma coisa boa ou aparentemente ruim, importa que o Senhor permitiu e existe algum propósito naquela situação. Então você canta, eu canto, nós vamos cantar que Deus é Deus
maravilhoso, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Bênção, amados. Louvado seja o nome do Senhor. É um momento, né, de adorarmos a Deus, abrir o nosso coração. Eu sempre falo que o louvor, ele liberta e abre, né, o espaço para a gente receber a palavra de Deus, né? Mas antes da gente passar para o pastor Redner, que vai trazer a mensagem nessa noite, né, eu quero fazer um minutozinho de missões, né? Eu pedi até a Andréia para vir aqui para ela orar, mas eu quero falar um pouquinho sobre o nosso campo missionário, né? A gente tem um trabalho lindo, muito lindo na África, lá em Moçambique. Nós temos um trabalho também no Marrocos, no norte da África. Moçambique é o sul do Marrocos, sul da África. E o Marrocos é o norte da África. A gente tem
esse trabalho nesses 2 lugares, né? E tem sido um trabalho muito importante, porque é um trabalho de perseverança, né? Nós temos ali missionários que estão trabalhando ali naquela região, lá no sul da África. Nós temos o pastor Inácio que está ali com as crianças, um projeto de semear. Então quem ajuda em missões sabe que a gente está fazendo um trabalho muito importante nesses países, né? Mas eu tenho um pedido de oração, vou pedir para a André orar aqui, junto com a igreja, com você, pelo Líbano. O Líbano sofreu, né, uma explosão lá, foi terrível, matou muita gente, tem muita gente ferida, tem muita gente desabrigada. Tem um outro país também que sofreu um incêndio enorme no mercado municipal da cidade lá, e também foi terrível também, sabe, algumas coisas que vêm acontecendo, e a gente sabe que tudo são sinais, né? E eu quero então pedir a André para vir aqui orar pelos missionários e lembrar do país, do Líbano, que eu tenho uma pastora que é minha amiga, e ela é libanesa. Ela falou: pastor, meu país está tão triste, meu país teve um prejuízo muito grande, morreu muita gente, estou muito triste. Ela chorou muito, essa pastora, e pode vir, André. E aí eu vou pedir, eu falei com ela: não, a gente vai estar orando na igreja pelos libaneses. Ela está aqui no Brasil, ela mora aqui no Brasil, essa pastora, ela é libanesa, casada com um libanês também, mas ela, e a família dele é toda do Líbano, mas ela falou assim: pastor, pesadas da destruição do Líbano, em Beirute, a minha família mora lá, só que eles não sofreram nada, graças a Deus. O pai, a mãe dela, a irmã que mora lá em Beirute, não sofreu. Nós temos um pastor lá também, ele tem 20 anos que ele trabalha lá na obra, uma igreja, pastoreia uma igreja, e essa igreja tem só 20 membros, porque é muito difícil, né, a obra crescer, porque o povo tem, né, suas convicções, mas o Espírito Santo pode quebrar barreiras, não é verdade? Então, pedir a André, tá, André? André é missionária também, já tem experiência no campo, né? Então, ela sabe das dificuldades de um obreiro, de um missionário. Nós temos um pastor também que vocês conhecem, André. O pastor Regis conhece também, que é o pastor Hugo e a Alessandra. Eles também estão com dificuldade, estão voltando para o Brasil agora, porque o país lá também, na Índia, né? A Índia também está em problemas sérios com a Covid, e aí eles vão ter que voltar. Eles compraram passagem, mas eles têm que pedir uma autorização da polícia indiana para liberar eles. Então eles estão pedindo oração para que a polícia não impeça deles embarcarem, porque para embarcar tem que ter autorização da polícia lá da Índia. Então eles estão pedindo para a gente orar para não ter nenhum problema na hora de embarcar o Brasil, tá bom? Então, como, né, nós estamos passando por problemas aqui, né, eles também como missionários, porque muitos tiveram que adiar suas idas ao campo missionário. Por exemplo, o pastor que ia para Portugal, ele achou liberar uma passagem, quando ele foi embarcar não pôde embarcar, já tinha alugado casa lá em Portugal, já tinha assumido o aluguel e não pôde embarcar, está esperando até setembro. O Gabriel, que pregou aqui também, estava com planos, né, de voltar, de ir para outro país, também não pôde. Então, imagina o coração do missionário, né, que ele não estava preparado para o emprego, ele estava preparado para ir para o reino, né? Ele estava preparado para ir para o reino e tudo mudou na vida deles. E também os que estão no campo ficam pensando em voltar, que também muitas coisas, né, o sustento, a saúde. Então, o missionário, a gente imagina que eles têm uma vida super, que a vida é difícil, mas que algo espiritual move mais na vida deles. Não, é igual. É igual, eles precisam das nossas orações constantes, né? Porque eles precisam de sustento, eles precisam de tantas coisas como nós precisamos na vida secular. Então vamos orar, clamar pelo Líbano, que eu também vi uma reportagem que tem muitos brasileiros lá no Líbano. Não só cristãos, mas muitas pessoas lá trabalhando. E naquela área do acidente também. Né? Que o Senhor esteja lá, tendo misericórdia, cuidando desse povo, dos brasileiros que estão lá, dos pastores, missionários. Então vamos orar, igreja? Vamos ficar em pé? Clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, a tua igreja agora, Pai, levanta um clamor, ó Deus, pelo Líbano, ó Pai, pelos cidadãos daquela nação, Senhor, pelos nossos irmãos brasileiros, pelos cristãos que estão lá, Senhor. Senhor, que o Senhor venha providenciar tudo aquilo que eles necessitam na área da saúde, na área financeira, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o Deus que supre, o Senhor é o Deus que cuida, ó Pai. Então, em nome de Jesus, a tua igreja clama, Senhor. Olha para eles com a tua mão de misericórdia, derrama, Senhor, aquilo que eles necessitam, ó Deus. Usa a vida da igreja brasileira, usa a vida dos irmãos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, ó Pai, que estão abastados, Senhor, e que olhem de compaixão para essa nação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Também eu peço, Senhor, pelos missionários, ao qual eu falei aqui, Senhor, que devem estar com seus corações aflitos, Senhor, por não poderem ter ido para o campo missionário, Pai. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que a tua palavra, ó Pai, venha trazer calma ao coração deles, Senhor. Venha trazer paz, Pai. Visita eles nessa noite, Senhor, trazendo tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, porque a tua obra não para, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tem muitas pessoas se convertendo nessa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, toca nos corações, ó Deus, nos 4 cantos dessa terra, Senhor, e que as pessoas possam ouvir o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, através da internet, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o Gabriel, Senhor. Abençoa o pastor que quer ir para Portugal, abençoa o pastor que está lá em Moçambique, Senhor. Abençoa a Igreja Batista de Jeruel, que ela possa continuar com esse propósito firme em missões, Senhor. Os membros dessa igreja, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, ó Pai, ama missões, a tua igreja se preocupa com missões, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Amém. Aleluia. Eu sei que para muitas pessoas, boa noite a todos, a paz. Tem muita gente que não entende ainda, né, o valor da oração, a força da oração. Muita gente às vezes fica pensando, mas por que eu vou orar? Né? A gente vai estar aqui orando por um país tão distante. Como que essas palavras podem ajudar essas pessoas que estão nesse momento, passando por situações difíceis? Né? A gente pensa isso. Né? E é natural pensar. Mas o crente no Senhor Jesus, ele vive pela fé, porque ele crê, por isso ele tem esse nome. Né? O Senhor nos adotou como filhos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Um pouco sobre a paternidade de Deus sobre nós. Ele nos adotou porque nós cremos nele, cremos no seu Filho, cremos naquilo que ele mandou, que ele ensinou a gente a crer. Então, a nossa oração faz parte também, desta crença. Quando nós oramos, mesmo sem ver, acreditando que vai acontecer. É assim que é ensinado sobre a fé no livro, né, dos Hebreus, escrito lá no Novo Testamento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então a gente ora assim. Só que tem outras coisas na Bíblia também que falam sobre isso. Fala que no início da criação Deus falou e as coisas vieram a acontecer. Jesus representa esta palavra de poder que fez com que as coisas foram feitas na natureza. Eu sei que para alguns, né, que não creem em Deus Todo-Poderoso, Soberano, não acreditam que Deus fez a natureza, fez a criação com a força da sua palavra. Mas nós vemos depois em seu Filho e depois nos apóstolos de Jesus Cristo, né, que muitas vezes pela palavra ele falava, as coisas aconteciam. Não era assim? Os pães se multiplicavam, o enfermo levantava, o cego voltava a ver, cego de nascença. Coisa maravilhosa. Tantas coisas feitas pelo poder da palavra. Então, quando nós oramos, há um poder de Deus sendo liberado. A gente vai falar um pouco sobre os pais que oram também, muito rapidamente. A gente não tem muito tempo, né?
E eu gostaria até de falar de muitas coisas, como esse cântico que nós acabamos aqui de louvar ao, Deus, ao Senhor, dizendo Ele é Deus, não importa. Irmãos, fala de realidade. Então a gente poderia falar de realidade e de fé. A gente poderia falar de coisas naturais e que a gente quer se apegar a tudo isso, mas de coisas espirituais também, como é a esperança da vida eterna. A gente, em vez de se agarrar à esperança da vida eterna, quer se agarrar à vida terrena. Está estampado diante de nós que isso não é bom. A gente sabe que o ser humano ele envelhece, isso não vai mudar, ele vai morrer e a gente quer se apegar a isso. E mais, às vezes a gente quer dar mais importância a essas coisas do que aquilo que Deus está oferecendo para a gente. Então eu poderia falar, porque tem muita gente sofrendo, porque não entende a realidade das coisas, não vivem fora da realidade. Eu digo isso para aqueles que são cristãos e os que não são cristãos. Isso traz tristeza, traz angústia, traz desconforto, desesperança, apatia. Alguns se escondem, outros cruzam os braços, outros entram em desespero. Mas eu não tenho tempo para falar tudo isso, mas eu queria falar de algo que também está ligado a essa força que pode estar dentro de você, e está dentro de muitos, esse entendimento da paternidade de Deus. E eu queria falar sobre isso especificamente, porque hoje é Dia dos Pais. E eu tinha até uma mensagem, né, um pouco diferente, para falar alguns textos de Apocalipse. Meus filhos já pediram, né? Falaram, olha, fala um pouco de Apocalipse, porque não se é muito falado sobre isso, né? Assunto mais delicado, mais difícil, então. Mas eu fiquei pensando, eu falei, não, tem muitos filhos que precisam ouvir que Deus é pai dele. Eu tenho que falar nisso, hoje é um dia oportuno. E eu tenho que falar para aqueles que ainda não são filhos, que tem um pai que quer ser pai deles. Eu conheço muita gente assim. Eu não conheço muita gente, mas o pouco que eu conheço tem muita gente assim, né? E eu vejo que não é bom. Eu vejo que eles estão sofrendo. Então eu quero falar sobre isso. E antes da gente ler o texto, eu vou usar 3 textos, mas se você quiser adiantar, nós vamos usar o principal, como no livro de João, tá? O Evangelho de João, não as cartas, mas sim o Evangelho, em que ele fala sobre a experiência e a vida que ele teve ao lado de Jesus Cristo. Então eu queria começar perguntando para vocês o que é ser pai, porque há muita confusão. Há muita confusão. Eu ouvi de um repórter, né, que por acaso foi meu pai que mandou para mim esse vídeo, né? Só um minutinho. Quer trocar? Pode ser? Tá bom. E esse jornalista, né, ele pega, vai fazer uma homenagem e ele começa dizendo algumas coisas sobre o pai. Eu achei interessante. E ele diz que as pessoas falam, você tem que ser amigo do seu pai, do seu filho, né? Você tem que ser companheiro do seu filho. Você tem que ser professor do seu filho. Vamos falar algumas coisas desse tipo. E ele começou a pensar e falou, não, eu tenho que ser pai do meu filho. Eu tenho que ser pai. Então,
os valores estão sendo modificados, destruídos, estão tirando o valor de muitas coisas. Então, uma mãe, ela não é amiga da sua filha, ela é mãe da sua filha. Qual é a diferença? Muito. Se a casa estiver pegando fogo, a amiga é a primeira a fugir, a mãe fica e não só sai de lá depois que tira as filhas. Não é assim? Pronto. Fácil de explicar. É fácil de explicar. A amiga foge e vai pedir socorro, mas a mãe não. A mãe sai por último. Não é assim? O pai, a mesma coisa. Então, o pai deve ser amigo do filho e o filho amigo do pai. Sim, há uma fraternidade nisso, mas a comparação é muito pequena, não vale a pena. O respeito de um amigo para com o outro é diferente de um pai para com o filho, de um filho para com a mãe. O Espírito, ele é meu amigo, sim, mas ele é meu guia. Deus é meu Criador, mas ele é meu Pai. Em poucos lugares da Bíblia você vai ouvir Deus chamando alguém de amigo. Quem lembra? Lá no Antigo Testamento, ele chamou, se não me engano, Abraão e Enoque. Abraão falou, meu amigo, né? Olha que honra, né? Então, por quê? Deus tinha prazer de estar ali junto, mas de maneira nenhuma Abraão se tratava a Deus, reportava a Deus, chamando Deus de amigo, porque ele sabia da amizade, mas ele sabia da autoridade, ele sabia da representatividade, ele sabia da importância de Deus, ele sabia da soberania de Deus, ele sabia da qualidade da pessoa de Deus, que era tão superior, que ele não poderia se igualar a dizer, não, eu sou meu amigo, porque o amigo, ele é lado a lado, mas não é assim com Deus, né? Com Deus é diferente. Então, o que é ser pai, Regis? Se não é ser amigo, né? É também ser amigo. Então, o que é ser pai? Eu coloquei algumas coisas para a gente pensar e eu destaquei aqui. O que é ser pai aqui na terra? O que é ser pai aqui na terra? Né? A gente tem vários exemplos, né? Tem um pai biológico, tem um pai adotivo, tem aquele pai que é da junção, né, às vezes duas famílias, por causa disso, né? Ali o homem da casa se torna o pai, é dos filhos da sua esposa. Tem o pai também de criação, né? A exemplo, por exemplo, de um avô que é do mesmo sangue, entendeu? Mas vem na ausência do pai, o avô é que vai fazer ali o papel de pai. Às vezes um tio, não é verdade? Então, esta figura de pai, ela é muito importante para a gente. Deus sabia disso, né? Isso, irmãos, dá equilíbrio para a gente. Dá equilíbrio. Estão querendo tirar os pais. Vocês já repararam o que a mídia, né? Não toda a mídia, mas aquela mídia que quer destruir, né, o exemplo tradicional de família, o que ela está fazendo? Ela está tirando toda a autoridade, toda fortaleza que é ter um pai. Eu sou abençoado porque tenho um pai. Sou abençoado porque tenho dois avós. E hoje eu estava aqui durante o culto, no início do culto, pensando comigo, né, falando ali com o Espírito Santo. E outras vezes eu falei, Senhor, quando eu estiver no céu, né, eu quero conhecer, claro, primeiro Jesus, né? Eu fiquei ali imaginando quantas pessoas eu vou ter que enfrentar para poder chegar perto de Jesus, né? Quando o nosso time é campeão, né, quando o Brasil foi campeão, chega aqui, é aquela festa, todo mundo quer estar perto, aí não dá para todo mundo ficar perto dos jogadores.
né, e passa no carro, normalmente em cima de um carro de bombeiro, faz aquela festa. Eu fiquei pensando, olha, como é que eu vou conseguir ver Jesus? Mas eu quero ver. Aí tem outros também que eu admiro, como o apóstolo Paulo, Estevão, né, já falei aqui. Mas hoje, quando eu estava ali no culto, eu falei assim, eu quero conhecer meu avô que eu não conheci. Porque ele me abençoou. Ele abençoa a minha mãe e os irmãos dela. Ele não deixou herança, ele deixou um legado para mim. Ele deixou uma bênção para mim. Muito melhor, muito maior do que uma herança. Herança financeira, que eu estou dizendo. Enquanto muitas vezes os pais, sem saber bem o que fazer, começam a se esforçar tanto para dar uma boa herança financeira, preocupados com o futuro, não por maldade, até por amor, mas às vezes se perde isso daí. E nós temos que enfrentar uma outra dificuldade, que também pertence ao campo da realidade, que são as 24 horas que nós temos. Não dá para fazer tudo, né? Eu não posso ficar 24 horas trabalhando e 24 horas dando atenção aos meus filhos. Então tem um equilíbrio natural também disso daí. Então, queridos, como é ser pai aqui na terra? O que é ser este pai? Eu acredito que ele está ligado a algumas atitudes nossas, diferente daquilo que estou ensinando para você. A Bíblia tem os melhores exemplos. Então você, independente do que eu vou ensinar aqui, tem a Bíblia para você. Porque eu falei de alguns tipos de pais aqui, adotivo, biológico e de criação e tal, mas alguns deles não são presentes. Eles estão dentro de casa, mas não são presentes. E eu sei que tem muitos que estão, e essa mensagem vai às vezes trazer alguma dor dentro do seu coração, mas fica até o final. Alguns pais são omissos, outros pais são distantes, A gente diz que o adolescente vive no mundo da lua, Mas tem pais também que parece que vivem assim. Ele entra em casa, mas parece que não está em casa. Tem outros que são maus exemplos, mau exemplo de caráter. Ainda há outros que não têm equilíbrio emocional para cuidar da própria vida. Então ele não consegue, ele fica sem condições de ajudar também os seus filhos. Então tem todas essas situações reais em nossa vida, na vida de muitas pessoas. Não há pai perfeito. Se você pensa que o pai é perfeito e o seu não é, você está enganado. Ele também não é perfeito. Nós podemos não só a mim, ajudar também a minha mãe, a minha família. Então nós temos essa esperança. O pai, ele está muito mais para deixar um legado que para deixar uma herança, O pai e o filho, o pai passa a missão para o filho. Como é que eu descobri isso? Foi através de Jesus. Jesus chamou os 12 apóstolos, começou a ensinar, a preparar eles, e de discípulos se tornaram apóstolos. Mas a missão deles era a mesma de Jesus: levar para os que estavam perdidos. Então o pai também leva, passa uma missão para a sua filha, passa uma missão para o seu filho. Qual é essa missão que eu passo para os meus filhos, que você deve passar para os seus filhos? É o legado de paternidade que Deus fez
para com você. E agora você faz para com outros. Vamos ler o texto. E vamos ver o que diz. João capítulo 1. Diz assim, 1 até o 5, primeiramente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o verbo está com letra maiúscula, porque ele aqui representa a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então quem era esse verbo? É o verbo falar? É o verbo ver? Não, aqui esse verbo significa Jesus Cristo. É o verbo que deu vida. João faz aqui um paralelo com os livros de Gênesis, quando pelo poder da palavra de Deus as coisas eram feitas. Então ele usa também a expressão do verbo para o seu Filho Jesus Cristo. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus nasceu de Maria, mas ele já existia lá no início da criação deste planeta. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Jesus Cristo estava lá junto na criação, fazendo com que tudo fosse feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí agora pula para o verso 9. Diz assim, 9 ao 14: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João Batista aqui está falando que o ser humano vivia em escuridão. Quando Jesus entrou no mundo, o mundo outra vez teve luz. Teve a luz divina, a luz para a sua vida interior. Estão entendendo? Estão comigo? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha aqui. Já dava para desistir se não tivesse o amor de pai, né? Jesus já podia desistir, né? Eu fiz tudo, fiz essas pessoas, agora eu chego até eles e eles me rejeitam. Se não tivesse um verdadeiro amor que nós aprendemos com Deus Pai, ele tinha desistido. Quantos de nós desistimos de uma amizade, de uma pessoa, porque aquela pessoa é tão difícil, não é assim? Não, eu vou me afastar porque eu não aguento. Verso 11. Veio para o que era seu, ou seja, para o seu povo, e os seus não o receberam. Está falando aqui dos judeus, mais especificamente. Mas também há outras nacionalidades, há outras pessoas também que não aceitaram a vinda de Cristo, a missão de Cristo na sua vida. Verso 12: mas, esse eu quero que você preste atenção. Diz assim: mas a todos quantos o receberam. Muita gente não recebeu Jesus como Filho de Deus, viraram as costas para ele. Ainda outros, nos dias de hoje, continuam fazendo isso. Mas também nos dias de hoje, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, eu não sou filho de Deus porque eu sou filho de Jesus Cristo em sangue. Não, eu sou filho de Deus porque eu criei em Jesus Cristo e Deus me adotou como filho. Ele já é responsável como um criador, e agora não só como criatura ele quer me tratar mais. Ele quer agora ter um relacionamento não de criatura, mas de filho, pai e filho. A minha filha tem lá 3 cachorrinhos em casa. Aliás, 2 não são tão cachorrinhos assim, bem brutos, E a gente gosta muito, dos cãezinhos ali, dos cachorros. Mas eu não gosto dos cachorros da mesma maneira que eu gosto da minha filha, dos meus filhos. É diferente. Por quê?
Porque filho é uma coisa, criatura é outra. Quando morre um cachorro dentro de casa, a gente tem um choro. Quando morre um filho dentro de casa, a gente tem um outro choro. Realidade. Então, o nosso relacionamento com Deus é esse, né? Por isso, irmãos, vocês conseguem agora se aproximar do amor de Cristo. Por isso Jesus veio morrer por nós. Começaram a entender, captar o significado, a força do amor de Deus por nós. Muita gente, às vezes, não consegue entender por que Jesus veio aqui sofrer e morrer por mim. Por causa desse amor. Quando uma criatura morre é uma coisa. Quando alguém da sua família morre é diferente. Porque o amor é diferente. Verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne. Ou seja, aquela profecia de que o Filho de Deus iria vir ao mundo, ela aconteceu. Ele se transformou em carne. Quem é essa carne? Quem é essa pessoa? Quem é ser humano? Jesus Cristo, filho de Maria e de José. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou seja, único, do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus não tinha outro filho. Mas Ele olhou para nós e falou assim: aqueles que seguirem a Jesus, o meu amado filho, meu único filho, unigênito, eu vou pegar eles para mim, como também meus filhos. Por isso que a Bíblia fala de herança. Nós temos um céu por herança porque nós temos um Pai também. Aleluia. Aleluia. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, você tem um Pai. Glória. Agora você tem a escolha de dizer: eu quero ser seu filho ou eu não quero ser seu filho. Mas você tem um Pai de braços abertos para você. E um Pai que se compromete contigo. Um Pai que está próximo de você. Vamos ler também o verso 17. 17, 18 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, tinha leis que eram para seguir, né? Aqui falando em leis, vou pegar aqui um pouquinho dos 10 mandamentos que Deus deu as leis, mas nós ouvimos muito falar dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ali tem um ensino de pai para filho, de mãe para filho para filha. Qual é o ensino? O não. Não. Olha, quase em todos os 10 mandamentos fala assim: não faça isso, não faça aquilo. Eu já falei para vocês, né? Uma vez eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor fala não? Né? E Deus falou assim: porque o sim, o que é certo você já sabe. Você vai fazer com prazer, com alegria, você vai ter a minha presença, o teu Espírito já vai te impulsionar. Mas o não vai fazer você parar quando você for tentado. Você vai lembrar do meu não. Isso o amigo não faz. O amigo não faz. Quem faz é o Pai. A correção. A correção. A Bíblia diz que o Pai corrige ao filho que ama. A Bíblia diz que o Pai castiga os filhos que ama. Que leva a disciplina, a mãe ali, até a mãe também, o pai, a mãe, leva a disciplina. A Bíblia fala que castiga o filho com vara, para livrar a sua alma do inferno. Uma vez eu ouvi um pastor chegou perto de mim, desmontado, triste, choroso, e falou: ora por mim, que eu estou muito triste. Eu falei: por que eu bati no meu filho? Ele falou assim: está arrependido? Ele: não, doeu em mim mais do que nele, se ele soubesse. Mas eu precisava fazer para que ele fosse corrigido. Olha que coisa interessante. E todo mundo está dizendo: não, deixa o teu filho escolher. Não bata no teu filho. Não repreende. Como que fala? Não repreende teu filho. Ele vai ficar traumatizado por causa disso. Irmãos queridos, eu já
E graças a Deus por essa varada, porque senão a minha alma é um inferno. Eu estou falando sério, exatamente como a Bíblia está dizendo. Eu era muito levado, né? Levado mesmo, né? Pela bagunça. Até o nome da palavra, acho que é isso que ele é levado, né? Então tinha que dar uma correção, freio, né? E quando eu lembrava da vara, minha mãe deixava às vezes em cima do armário da cozinha, eu vi lá na rua, eu já lembrava, rapaz, se minha mãe descobrir, vai ficar difícil, irmãos, né? Aquilo ia freando, aquilo ali funcionava como os 10 mandamentos para mim. Olha, não faça, não roube, não faça covardia com outros, entendeu? Não responde mal às outras pessoas, né? Não use palavrões, entendeu? Não faça coisa errada na escola. A gente não ouvia isso. Agora querem tirar tudo isso. Vai deixar o ser humano livre. Acha que o ser humano vai fazer tudo de bom, as crianças vão aprender a fazer só coisas boas, ainda com o nosso péssimo exemplo? Isso não vai dar certo. É preciso correção. Então, a correção é por amor. A correção é por amor. Seguindo aqui adiante. Verso 17. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, né? Não vieram através de Moisés. Então, tem uma verdade, tem uma graça. O que é graça? Amor não merecido. Então, junto com a correção, também tem um amor não merecido. O que é o amor não merecido? O filho desobedece e o pai continua amando. A graça. O filho faz uma coisa errada, todo mundo da escola fica contra o teu filho. Fala, tem que expulsar esse menino da escola. Aí o pai e a mãe falam, vou expulsar também de casa. É assim que faz? Não. Porque tem graça. A graça ela é baseada em amor. A lei muitas vezes é para manter ordem, né? Mas uma correção dada com amor, né, ela mantém ordem e mantém herança, mantém um futuro melhor. Verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, no coração do Pai, este o fez conhecer. E tem mais, irmãos. Eu só consigo conhecer a Deus porque Jesus me ajuda a conhecer a Deus. O seu Filho me ajuda. Não é difícil conhecer a Deus? Imagina sem a palavra, sem os escritos, o exemplo de Cristo ter vindo à Terra. Como é que vai ser o meu relacionamento com Deus? Que dificuldade seria, né? Sem vê-lo, sem poder ouvir a sua voz. Então, a importância da gente entender isso e aceitar a paternidade de Deus através de Jesus Cristo. Ele é muito importante para a sua vida, para a vida de seus filhos, para o seu futuro, para a sua vida eterna, para a sua alma, para o seu psicológico, para os teus sentimentos, para o teu equilíbrio sentimental, emocional. Tudo isso é importante. Assim como um pai tem essa importância para trazer equilíbrio emocional, e há tanto desequilíbrio emocional nos dias de hoje, muito, e infelizmente vai piorar, porque a maldade tem feito com que os pais se afastem deste não é cargo, né? Dessa autoridade, deste perfil, né? Eles estão se omitindo nessa tarefa, muitos pais. Porque a professora falou alguma coisa, porque a mãe falou alguma coisa, porque um vizinho falou alguma coisa, e ele pega e se omite. E ele pensa que está fazendo isso para o bem de seus filhos, mas ele não está. Ele está deixando os seus filhos sem estrutura para o futuro. Nós vemos em Mateus capítulo 6, a gente não precisa ler, mas o que está escrito lá? A oração do Pai Nosso.
Jesus começa a ensinar, fala, quando vocês forem orar, quando vocês forem falar com Deus, vocês não estão vendo a Deus, certo? Mas vocês vão usar a seguinte frase: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, reina, governa. O que um pai faz em casa? Governa a casa. O que Deus quer fazer? Governar. E como que você vai deixar Deus governar a sua vida, a vida da sua família? Santificando a sua vida para Ele, porque Ele é santo. Como é que eu santifico a minha vida? Através de Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo, amando como Jesus Cristo amou, deixando o legado que Jesus Cristo deixou, orando como Jesus orou, perdoando como Jesus. Na própria oração, perdoa os meus pecados, minhas dívidas, minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado também meu próximo. Não é isso que Jesus fez? Então na oração você fala com seu Pai da mesma maneira. Se você não ensinar o seu filho a perdoar, se o teu filho não aprender que você perdoa, ele vai ter dificuldade de perdoar também, lá na frente. E tem filhos, pais que não perdoam os filhos, e filhos que não perdoam os pais. Por que isso? Porque ele não recebeu um legado de amor. Ele não recebeu e não conseguiu mudar a chave. Então você pode não receber esse legado, mas você pode ainda obter esse legado por meio de Jesus Cristo. Você talvez não tenha encontrado essa paternidade que você tanto sonhava, vinda da tua família, onde você viveu, cresceu, mas Deus está falando hoje: eu quero você como filho. Amém. Glória a Deus. Eu te dou oportunidade. Eu paguei um alto preço. Vocês acham que só Jesus sofreu na cruz? Dá para imaginar o coração do Pai permitir que toda aquela missão fosse cumprida para que outros filhos fossem recuperados? Eu e você que está me ouvindo. Então, irmãos, o último texto que eu queria usar fala de em Efésios, também não vou ler, mas você pode anotar, 4, carta de Paulo, né? Capítulo 4, verso 6 e diante, fala que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança de salvação, um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé. Tem muitas religiões no mundo, mas só tem uma fé que traz salvação verdadeira. Um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, verso 6, que é sobre todos e por meio de todos, está em todos. O meu Pai, irmãos, ele de certa forma está em mim, não é verdade? Por causa da descendência, meu pai de sangue. Os meus filhos também estão em mim. Tem alguma coisa em mim que estão neles, que está neles. E coisas boas e coisas ruins. Então eu tenho, na minha vida adulta, eu tenho o quê? Que batalhar, clamar a Deus, seguir a Jesus, para que eu seja um melhor pai, para que o meu filho seja um melhor pai depois, e depois o filho dele seja o melhor pai, e assim a gente vai melhorando. Mas não dá. Eu não falei no início que eu fui abençoado pelo meu avô, que eu nem conheci, que morreu antes de eu conhecê-lo. O meu avô, já falei aqui por parte de pai, se converteu aos 42 anos, ninguém na família conhecia Cristo. Conhecia sim de ouvir falar de religião, mas não de intimidade. E ele se converteu com 42 anos, morreu, se não me engano, com 82. Quando ele morreu com 82, sabe quantos na família tinham convertido? Eu vou repetir, já falei, mas vou repetir aqui. 51 pessoas eu contei. Sabe quantos? Todos. Que começou por ele transformou. É isso que Jesus quer fazer na minha vida, na tua vida. Ele quer ser teu pai.
Ele vai ser um Pai tão poderoso, Ele é um Pai tão poderoso que vai te dar equilíbrio para enfrentar essa dura realidade que nós estamos vivendo e que você pode estar vivendo. Ele cura a tua alma, mas também fortalece o teu interior, as tuas emoções, os teus sentimentos. E para terminar, ele diz lá em Atos capítulo 2, versos 38 e 39, Pedro, quando está pregando para aquela multidão, ele começa a evangelizar e falar: arrependei-vos e sede batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É uma unção que passou para os seus filhos. Olha que coisa tremenda. A unção do Espírito de Deus está em você. Quando eu disse que alguma coisa minha passou para o meu filho, do meu pai passou para mim, o DNA, o gene, né? Quando eu aceitei Jesus Cristo, o Espírito do Pai veio sobre mim. Agora ele tem também um selo. Eu tenho algo de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo. O que é isso? É uma dádiva. Isso é um dom. Isso veio do céu para mim. Eu tenho algo precioso que anda comigo, que é o Espírito Santo de Deus. Algo não, alguém. Né? E sabe o que é isso? Unção. Legado. Né? O Espírito Santo não é isso? Autoridade e habilidade para a tua missão. E vai passando. E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E farão discípulos de todas as nações. Aí missões outra vez, né, pastor? Fazer missões. Discípulos de todas as nações. Pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos filhos de Abraão, né? Como é que eram chamados Abraão, Isaac e Jacó? Os patriarcas. Então nós temos toda uma herança, tá vendo? Paternal sobre nossa vida. Amém? Então, irmãos, o exemplo de pai, do verdadeiro pai, não do falso significado de pai, do significado verdadeiro de pai, ele vem de Deus. Ele vem também de Jesus Cristo, seu Filho, que nos adotou como filhos. Jesus foi um filho obediente ao Pai até a morte de cruz. Ele foi um excelente filho. E nós temos Jesus Cristo como exemplo de ser bons filhos. O que o pai faz? Né? Ele cria ali o filho. Ele é criado, ele acompanha o filho, ele vive junto todos os dias. Esse é o verdadeiro pai. O verdadeiro pai, ele lembra do filho todos os dias, ele lembra dos filhos em todas as orações. Ele lembra, ele ensina, ele ora, ele disciplina, ele castiga também quando precisa, ele abraça, ele beija, ele insiste, ele ouve, ele fala com o filho. Faz de tudo para que o filho não perca sua vida nas facilidades e nas tentações dos prazeres pecaminosos. Ah, mas ele não quer que o filho tenha prazer. Não, ele quer que o filho tenha um prazer certo, no momento certo, não prazeres pecaminosos, que vai destruir o seu futuro. Ele quer não apenas um presente para o seu filho, para a sua filha, ele quer também um futuro melhor. Ele quer mais do que um futuro melhor para o seu filho, ele quer a eternidade do seu filho, ele quer estar na companhia do seu filho por toda a eternidade. Olha que coisa linda. Eu quero estar junto da Marina, do Micael e do Mateus por toda a eternidade. Dessa mesma maneira, Jesus olha para mim e fala: Redner, eu quero você a eternidade toda do meu lado. Não importa quantos puxões de orelha você vai levar, quantas varadas eu vou fazer teu pai e tua mãe te dar. Mas eu vou botar você na linha, porque eu quero você na eternidade comigo.
É isso que Deus está falando. Então não fique magoado. Não fique ofendido quando for disciplinado pelo Senhor. Pelo contrário, se alegra. Fala, não, Deus está me corrigindo porque Ele me ama. Porque Ele não quer me ver longe dEle, Ele quer me ver perto dEle. A gente quando não quer estar perto, então Deus precisa te corrigir para você se manter perto dEle. Busca Deus como Pai. Essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Busca Deus. Antes de terminar essa noite, você que está me ouvindo, faça uma oração de Pai. Fala, Deus, eu quero que Tu seja meu Pai. Aleluia. E eu quero ser um bom filho. Como que eu faço? Como que eu faço? Deus vai te instruir. Hoje Ele já começou a instruir você, a ensinar você que a sua palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles estão prontos a te ajudar nessa caminhada, a te levar a esta família, a família espiritual, a um só corpo. Ele está dizendo, a uma só família, família de Deus, família de Deus, família eterna. Amém? Então sinta-se fortalecido pela paternidade de Deus. Receba o seu filho para receber a paternidade do Pai, e assim viva confiante, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem, muitas dificuldades, mas fique confiante que o teu Pai é poderoso, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. A gente poderia até mudar a música, se fosse para o Pai terreno, se Ele deixar a herança, Ele é Pai. Se Ele não deixar herança nenhuma, Ele continua sendo meu Pai. Não é isso? E por que seria diferente com Deus? Não precisa ser diferente, porque é ligado pelo mesmo princípio, o princípio do amor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Grava essa mensagem no teu coração. Mantenha essa esperança no teu coração, que certamente ela vai fazer bem não só hoje, mas por todos os dias da tua vida. Amém? Deus abençoe. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra, A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, ela é penetrante, ela é espada de dois gumes, ela é viva, ela é manancial, ela é pão, ela é água, ela é martelo. Amém? E o pastor Red estava falando aqui de paternidade, eu estava lembrando, a época é muito oportuna que a gente comemora o Dia dos Pais, e aí a gente vai entender que todos os pais dessa terra são imperfeitos. Apesar de todo o nosso esforço, em cuidar, em ajudar nossos filhos, dar bom exemplo para eles, nós ainda somos imperfeitos. Mas aí a gente se alegra porque nós temos dois exemplos para nós. Jesus é o Filho perfeito. Então nós temos o exemplo do Filho perfeito e nós seguimos esse exemplo. E Deus é o Pai perfeito, que nós seguimos então o nosso Deus, que é o nosso Pai perfeito. Irmãos, a gente vai orar agora, eu quero orar com você, e nós vamos, daqui a pouco nós fizemos umas lembrancinhas dos pais, só para guardar, como recordação aqui da igreja. Vou pedir uma irmã aqui da igreja para orar pelos pais hoje aqui, porque eu vou também estar junto recebendo oração, mas antes a gente vai ter o ofertório, mas antes do ofertório eu quero contar uma experiência. Eu já tive várias experiências nesse sentido, mas eu acho que vai edificar a tua vida e vai também fazer você entender como é importante a gente estar na intimidade com Deus, a gente está na dependência do Espírito Santo. Essa noite, para amanhecer hoje, eu estava deitado e eu recebi alguns convites para almoçar na casa de alguns irmãos, André. Recebi um convite da André, recebi um convite da Suzy, recebi um convite da Xana e da Shirley, recebi um convite de um amigo meu aqui de Cabo Frio,
recebi o convite de um pastor, né? E eu fiquei assim, eu falei assim, agora? Tem 5, 6 convites, né? Mas eu deitado na cama, olha só, pastora Zenilda, deitado na cama, eu falei assim, poxa, mas eu queria, não falei, tá, irmãos? Eu só pensei, eu queria mesmo era comer um peixe amanhã. Eu acho que eu vou, olha aí. Eu falei, acho que eu quero comer um peixe. Eu tô com vontade de comer bacalhau. Bacalhau não, peraí, calma. Eu posso mentir. Eu tô com vontade de comer peixe, camarão e lula. Porque lá em São Paulo eu comia muito caldeirada. E caldeirada tem essas coisas, né? Aquelas caldeiradas. A gente ia para lá, no restaurante, comia. E aí, mas não falei com ninguém, só pensei e tal. De manhã, recebi mais um convite. Aí eu falei, e agora, Senhor, para onde eu vou? Eu pensei para um restaurante, para comer esses peixes. No restaurante eu vou lá, eu escolho o que eu quero e eu como, né? Aí um irmão me convidou e Deus falou assim, é para lá que você vai. Eu já tinha dado um não para algumas irmãs aqui, falando, não vou, eu já tenho um compromisso e tal, mas eu estava orando, eu estou orando. E aí eu atendi esse último não, acho que o penúltimo que me convidou, eu falei, tá, eu vou sim, eu vou. Quando eu cheguei lá, irmãos, o que tinha lá para comer? Caldeirada. Peixe, lula, camarão, só que eu esqueci, e aí eu estou comendo, né? Quando eu estou comendo aquilo ali, aí o Espírito Santo me lembrou, falou assim, você não pensou, não desejou camarão, comer peixe, comer lula, aí no seu prato? Exatamente o que eu tinha desejado, eu não falei com ninguém, só desejei, mas deitado na cama. Então olha como é que Deus, ele vê detalhes na vida da gente, sabe? Isso é para edificar a nossa fé, porque é assim que Deus trata da gente, que é o Pai, né? E o Pai nosso, né, que está nos céus, ele lê nosso pensamento, não? Isso que é mais importante. Então, querido, você que está em casa aí, olha, guarda isso que o pastor Regis pregou aqui, olha. Quando o pastor Regis estava pregando, Deus me dava essa passagem, olha. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o lugar que Deus vai nos levar. Nós vamos para junto dele, para morar com ele, né? E não tem nada melhor do que a gente estar com a família toda junto, né? Na eternidade. Amém, gente? Só que lembre disso, lá não vai ter casamento, tá, gente? Lá não vai ter namoro mais não. Acabou o namoro, acabou o casamento. Vai viver junto como anjos do Senhor. Amém? Nós vamos então, eu vou passar para a Nubiana. Aí eu trouxe outros vinhos, esse aqui está higienizado, tá, Nubiana? Vou colocar aqui para a Nubiana fazer a parte do ofertório. E depois eu vou chamar a Shirley. A Shirley vai orar pelos pais. E Shirley vai orar pelos pais. E depois a Xana vai entregar umas lembrancinhas para os irmãos, né, para os pais que estão aqui. Os que não vieram, perderam, né? Brincadeira, vou entregar. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou tentar ser breve, mas é interessante, né? A gente começa a estudar, ler a Bíblia, a gente vai vendo como é tão profundo algumas passagens que dá vontade de falar muito sobre aquilo, né? Eu tenho lido as cartas de Paulo, né? Tenho tentado aproveitar esse nosso período aí de quarentena. E até estava conversando com o Shirley, que foi assim, o legal da gente estudar a Bíblia não é ler simplesmente, né? A gente tentar se aprofundar. E eu tenho visto alguns vídeos de alguns pastores e é assim, muito encantador como que a Bíblia você vê e ela vai se renovando a cada dia, e coisas que você lia, às vezes você não conseguia ver, e aquilo vem claramente, né? É muito lindo. Então, lendo as cartas de Paulo, aí eu vi que eu estava na escala, aí, né, veio aquela palavra em 2 Coríntios. Eu não vou ler vocês todos os capítulos, mas vou fazer assim uma introdução, onde ele faz um incentivo à contribuição à igreja de Corinto. Porque o que acontece? Paulo era um missionário,
né? E a gente sabe assim, a dedicação que Paulo tinha, né, no campo, e ele preocupado com os irmãos da Judéia, que eram crentes que estavam passando por um período de muita dureza, muita pobreza, de muitas necessidades, e Paulo começou a levantar contribuições com as igrejas que ele já tinha fundado. E também ele, já há um ano ele vinha nesse propósito, e ele tinha pedido também essa ajuda aos irmãos de Corinto, que inclusive se propuseram nesse plano, né, junto com Paulo, não, vamos levantar assim e tal. Então Paulo vem falando lá no capítulo 8, escreve a carta para os irmãos. Por quê? Aí, nesse capítulo 8 e no capítulo 9, quantas coisas lindas a gente descobre sobre a oferta. Só nessa carta de Paulo, né? Paulo, quando ele fala para a igreja, manda essa carta, são por vários motivos. Porque esse incentivo da igreja de contribuir, isso acontece também nos dias atuais. Isso, né, gente, não é à toa que está na Bíblia, porque isso remete aos nossos tempos também. Quando a gente faz, a gente incentiva outros a contribuírem. E isso aconteceu com a igreja da Macedônia, que fizeram uma contribuição muito generosa. Então Paulo escreve para os irmãos: olha só, irmãos, eu estou mandando uma comitiva, Tito e mais 2 aí, lembrando os irmãos que os irmãos se propuseram a ajudar nessa contribuição dos irmãos, nossos irmãos carentes. E por vários motivos. Um, que Paulo mandou essa comitiva porque ele não queria ficar manuseando dinheiro, evitar críticas, evitar falatórios, que isso existe, sempre existiu, vai sempre existir. E também porque Paulo não queria passar vergonha, a verdade era essa. Irmãos, pelo amor de Deus, vocês se prometeram, se comprometeram, vamos, né, cumprir com esse compromisso. Os irmãos da Macedônia já contribuíram, então vamos manter firme nessa fé. Então aí você já vai vendo, né, que você incentiva outros, que você precisa cumprir com aquilo que você combinou, porque isso é importante, né? E mais importante que eu achei interessante, que ele vai falando dessa prontidão. Lá no capítulo 9, ele fala: não preciso falar isso para vocês. O crente, ele sabe, nós sabemos a importância do ofertar, desde a antiga aliança até no Antigo Testamento, até a gente sabe disso. Mas a gente volta e meia, né, tem que estar falando sobre isso para nos lembrar da importância da oferta. E aí Paulo diz da diferença da oferta generosa, né? E quando ele chega no versículo 6 do capítulo 9, se quiser colocar, Max, capítulo 9, versículo 6 a 10, ele diz, né, semeando com generosidade. Lembrem-se, 2 Coríntios 9, capítulo 6 a 10. Aí ele diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre. Aí o versículo 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Só que aí, irmãos, o que acontece? Essa fala de Paulo, de que quem semeia pouco também colherá pouco,
isso acaba sendo muito deturpado nas igrejas, não é hoje, isso sempre foi. Em algumas igrejas ou por alguns irmãos que às vezes faz a contribuição querendo já no seu coração, desejando uma troca, e não é assim que funciona com Deus, não é barganha. Tanto que se você se aprofundar no estudo dessa palavra, você vai ver que como a semeadura ela é voluntária, ela é espontânea, ela não tem barganha. Isso é algo que acontece na pureza da sua generosidade. Por isso que Cornélio, que não era nem um conhecedor do Evangelho, né, pastor? Mas o Cornélio era um homem que orava ao Senhor, religioso, e que dava esmolas e ajudava os irmãos. E como já foi falado aqui também outras vezes, a oferta dele eram memoriais ao Senhor. Olha que coisa mais linda. E olha o que Deus generosamente deu a Cornélio, simplesmente a salvação. E não só para Cornélio, como a família de Cornélio, os amigos de Cornélio. Olha como que a graça é. Então, essa questão da generosidade, da liberalidade, da contribuição, ela é algo muito espiritual e ao mesmo tempo material. O espiritual e o material, eles se juntam, é a fé e a obra. Fé e obra pode se dissociar, irmãos? O que é fé sem obra? O que é obra sem fé? Então, assim, é muito interessante que a contribuição generosa, ela leva o outro a dar graças a Deus, leva o outro a glorificar a Deus. O que Deus quer de nós, irmãos? Não é um espírito adorador? A gente não foi criado para adorá-lo, né? Primeira coisa que alguém faz quando recebe uma oferta que precisa, o que ele faz? O que a gente faz quando a gente recebe? Ai, graças a Deus, né? Que Deus te abençoe. Então, assim, a gente fica nos intermédios das orações, Deus é glorificado e é por isso que a gente é abençoado. Então, Deus, Ele ama quem dá com alegria. O versículo diz isso, acho que nesse capítulo 9 mesmo, ele diz, né, que Deus dá quem ama com alegria e Deus recompensa generosamente quem é generoso. E a semente é assim, irmãos. A semente, Deus te dá o fruto, mas te dá o fruto cheio de semente. Para quê? A tua bênção tem que continuar sendo bênção generosa. Por isso que o versículo 10 diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então, irmãos, é muito importante a gente estar levando muito a sério isso e pedindo a Deus que Deus nos dê um coração totalmente desprendido e generoso, para que a gente de fato consiga, como o Redner falou aqui na pregação, não ficar preso a coisas desse mundo, porque o que está reservado para nós não é aqui, né? E que as nossas mãos possam ser, nossas ofertas possam ser bênçãos para o reino de Deus e para muitos irmãos que precisam. Glória a Deus. Vamos orar então? Aleluia. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é rica e poderosa, Senhor, e que é viva, Senhor. Meu Deus, te pedimos de todo o coração que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter um coração, Senhor, de liberalidade, Senhor, totalmente desprendido das coisas desse mundo, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja generoso, meu Deus, que pense, Senhor, nos outros, meu Deus, e na obra do teu reino. Abençoe, Senhor, a cada um que aqui está. O Senhor sabe de cada necessidade, Senhor. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe da sinceridade das suas ofertas. Abençoe a cada um de nós e que a nossa vida, que as nossas ofertas, Senhor, sejam bênçãos também para o teu reino, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar, irmão?
Glória a Deus. Podem trazer, amados. Glória a Deus. Já está orado, abençoado, né? E agora a gente vai encerrar. Mas aí eu queria convidar a Shirley, né, para estar vindo aqui orar pelos pais. Eu queria convidar os pais que estão presentes para vir aqui. A gente vai receber oração e nós vamos representar os outros pais da igreja, os outros pais da face da terra, né? Para que o nosso Deus, né, possa continuar nos dando sabedoria para a gente continuar sendo pai nessa terra, abençoando nossos filhos, né? Profetizando, deixando um legado, né, para os nossos filhos. Eu estava falando com uma pessoa, acho que foi hoje mesmo. Falei assim, ó, o meu sogro não deixou herança. Não tinha uma terrinha lá para a gente herdar do meu sogro, mas ele deixou um legado de vida, um exemplo maravilhoso, irmãos. Então se fala mais do que dinheiro, do que terreno, terra, né? Então, amados, é isso que é importante, né? A gente precisa lembrar disso. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Esse legado é muito importante, isso é muito bom, porque os nossos filhos, eles se apegam mais aos exemplos, né, da nossa vida do que aos nossos ensinamentos. A gente fala muito, mas ele está vendo a vida, e ele está aprendendo com o nosso exemplo, tá? Então, amados, vamos orar? Cadê os pais? Vem cá, Amaral, vem cá, Max, né? Cá os irmãos, os pais aqui na frente. O Chile vai assumir agora, né, Chile? Ô, Glória! Tá gravando, né? Amém. Ao vivo é melhor, né? Bom, o Chile vai orar então e já vai encerrar o culto também, tá? Eu vou te pedir para a bênção só depois. Vocês que estão em casa, né? Uma boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. O Senhor nos concedeu, né? Um dia de bênção, um dia de paz, né? E o Senhor venha nos sustentar cada dia mais, amém? Levantem as mãos de vocês para nos abençoar. Deus, nesta noite estamos aqui, ó Pai, em Tua presença. Nós agradecemos por este culto maravilhoso, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Aleluia, Senhor. Queremos te agradecer pelo dia que o Senhor concedeu às nossas vidas, pelo alimento que o Senhor nos concedeu, Pai, pelos livramentos, pela Sua guarda fiel sobre nós, ó Deus. Ó Pai, nesta hora eu quero apresentar, Senhor Deus, cada pai que se faz aqui presente, aqueles que estão em casa também, ao alcance de nossa voz, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, a cada coração, Pai, a cada mente. Que o Senhor possa ir trabalhando cada dia mais, Senhor Deus, nessas vidas, ajudando, fortalecendo, ensinando, Pai, para que eles ajam, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, com seus filhos. Ó Deus, queremos também colocar, Pai, cada pai, Senhor, espiritual em Tuas mãos, aqueles que adotam filhos espiritualmente, Senhor, intercedem por eles. Queremos te agradecer por cada vida. Queremos te agradecer, Paizinho, porque o Senhor nos escolheu como filhos amados do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor deu o seu Filho por cada uma de nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor. Continua conosco, nos abençoando. Nos dá uma noite de paz, uma noite abençoada, Senhor, guardada em Tua presença. Assim nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Abra sua mão agora e receba aí a bênção pastoral. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um, sejam sobre a família de cada um e sobre todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. O culto está encerrado. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus.